Estadão TV, eleições 2022. Falando de eleições 2022, o projeto aprovado pela Câmara modifica o Código Eleitoral e reúne toda a legislação sobre eleições aqui no Brasil. Contudo, esse texto tem vários pontos polêmicos, entre eles o que estabelece que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral não podem alterar as eleições em prazo menor que 1 ano de votação, e o que autoriza o Congresso a cassar resoluções do Tribunal que estejam em desacordo com o Código. O TSE comunicou ao Senado que o projeto pode comprometer a previsibilidade do processo eleitoral. Na tela. A proposta que modifica o Código Eleitoral reúne num só texto toda a legislação sobre eleições, assim como resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. São quase 400 páginas em 898 artigos, aprovados pela Câmara no ano passado. Entre as mudanças previstas estão: quarentena de 4 anos para que juízes, procuradores, promotores e policiais, federais, estaduais e municipais, civis ou militares, se candidatem a cargos públicos. Quem divulgar ou compartilhar notícias falsas com o objetivo de afetar as eleições pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Se isso for feito para atingir a integridade dos processos de votação e promover a desordem, a pena é aumentada de metade a 2/3. Ficam impedidos de se eleger candidatos que renunciaram durante a abertura de processo de perda de mandato por 8 anos a partir da cassação. Votos em mulheres, negros ou indígenas serão contados em dobro na distribuição proporcional de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os gastos dos partidos financiados com dinheiro público poderão ser auditados por empresas privadas. As contas podem ser aprovadas mesmo com irregularidades em até 20% dos valores. Um dos trechos mais polêmicos do texto faz mudanças na atuação do Tribunal Superior Eleitoral. As decisões do TSE passam a seguir o princípio da anualidade. Não podem alterar as eleições em prazo menor que 1 ano da votação. O texto também permite ao Congresso Nacional cassar a resolução do TSE que esteja em desacordo com o Código. Por causa dessas mudanças na atuação do tribunal, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, enviou um ofício ao Senado em que alerta para os riscos do projeto. No texto, o ministro pede que a proposta não entre em vigor antes do ano que vem, ou seja, só comece a valer depois das eleições de outubro. Fachin afirma que o novo Código Eleitoral compromete as competências do tribunal e pode ameaçar a separação entre poderes. Para ele, as mudanças comprometem a estabilidade e a previsibilidade do processo eleitoral. A lei estabelece que qualquer modificação nas eleições precisa ser aprovada no mínimo 1 ano antes da disputa para ser implantada. Nesse caso, as mudanças não entrariam em vigor nas eleições de outubro, mas alguns parlamentares entendem que temas paralelos à eleição em si poderiam valer já para este ano. Para este especialista, o princípio da anualidade vai se aplicar também às decisões do TSE. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano antes da data de sua vigência. Pois bem, caso o Senado mantenha esse texto, o princípio agora valerá também para as decisões da Justiça Eleitoral. Eu vejo com bons olhos a tramitação desse projeto de lei, que muito contribuirá para o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito. O relator do projeto no Senado, Alexandre Silveira, afirmou por uma rede social que estuda o tema sem pressa e que seu parecer ainda não está concluído. Já o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou que o projeto tem que ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça. É importante ser apreciado, está sob a responsabilidade do senador Alexandre Silveira na Comissão de Constituição e Justiça, e acredito que é importante até em respeito à necessidade do aprimoramento da legislação eleitoral, em respeito também ao trabalho que a Câmara dos Deputados fez, que possa haver apreciação também no Senado Federal. Então, obviamente, está na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Davi Alcolumbre sabe o melhor momento de colocar em pauta.